Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 10 de Terceiro Nef, no livro de Mórmon. Primeiro, gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. E aconselho também a ler Terceiro Nef 10, dessa forma, com a oração e leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras dos profetas, as palavras de Deus dadas a nós através dos seus servos, os profetas. Quem puder deixar o like no vídeo, compartilhar, fico muito agradecido, que as palavras dos profetas devem ser levadas através de nós a todas as pessoas, a todos os cantos do mundo. Então, quanto mais for compartilhado, melhor. Tá? Essa é a finalidade, levar ao máximo a mensagem de Cristo, ao máximo de pessoas possível. Então, no capítulo 10 de Terceiro Nef, é como uma continuação do capítulo 9, onde eles estavam... É um relato do que estava acontecendo ali com o povo de Nef, né? Um relato dos fenômenos que estavam acontecendo em decorrência da morte, da crucificação de Cristo e em seguida de sua ressurreição. Tá? Mas mais precisamente nesse período entre a sua morte e a ressurreição é o relato do capítulo 10, tá? O que estava acontecendo ali nesses 3 dias. Na verdade, mais precisamente, o que estava sendo visto pelos nefitas nesse período desses 3 dias. Tá? Então, todos aqueles tremores, todas aquelas cidades tinham sido destruídas, milhares de pessoas mortas ali entre o povo, aquela nuvem de escuridão, ninguém conseguia fazer fogo, todo mundo se lamentando, né? Esse era o relato do capítulo 11. E no capítulo 10 diz o seguinte, nos versículos 2 e 3: Pois tão grande foi o espanto do povo que todos cessaram de lamentar-se e gemer pela perda de seus parentes que haviam perecido. Quando eles ouviram a voz, quando eles viram que a voz vinha do céu, por um tempo ali, por alguns momentos, eles cessaram de lamentar e gemer. Portanto, houve silêncio em toda a terra pelo espaço de muitas horas. E aconteceu que novamente o povo ouviu uma voz, e todo o povo ouviu-a e deu testemunho dela. Dentre as coisas que eles ouviram daquela voz, no versículo 6 diz o seguinte: A vós, casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei, como a galinha ajunta seus pintos sob as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração. Tá? Então, por isso que é interessante ler todo o capítulo, Aqui eu só estou fazendo breves ponderações sobre alguns pontos mais importantes. Quem teve a oportunidade já de ver uma galinha, como ela junta os seus pintos, por exemplo, quando vem um perigo, um gavião ali perto, daí os pintinhos todos correm para baixo ali das asas, daí ela protege eles
com as suas asas por cima, e o gavião não tem poder sobre eles. Tá? Assim é a proposta de Cristo para nós. Que nós possamos mudar o curso de nossa vida para que possamos ser ajuntados embaixo das asas do Salvador. Então é feita essa analogia para que a gente possa visualizar melhor. Tá? E aconteceu que depois de ter ouvido essas palavras, eis que o povo começou a chorar e a gemer novamente por causa da perda de seus parentes e amigos. E aconteceu que assim se passaram os 3 dias. Tá? Depois dos 3 dias, então, e era de manhã e dissipou-se a escuridão. Tá? Então, durante esse período em que Salvador havia sido morto e não tinha ressuscitado ainda. Foi assim que ele falou ali aos nefitas. Daí do 12 ao 15 diz o seguinte: e foi a parte mais justa do povo que se salvou, e foram aqueles que receberam os profetas e não os apedrejaram, e foram aqueles que não haviam derramado o sangue dos santos que foram poupados. Tá? Os profetas, eles haviam alertado o povo, haviam falado ao povo essas coisas que iriam acontecer na ocasião da morte de Jesus Cristo. Tá? Que todos os que acreditariam nos profetas seriam salvos, e todos os que destruiriam os profetas seriam destruídos. Tá certo? E no versículo 13: e foram poupados e não foram tragados, nem sepultados pela terra, e não se afogaram nas profundezas do mar, e não foram queimados pelo fogo, nem esmagados até morrer, e não foram arrebatados pelo furacão, nem foram sufocados pelo vapor da fumaça e da escuridão. E agora quem ler, que entenda, e quem tiver as Escrituras, que as examine e veja e considere se todas essas mortes e destruições por fogo e por fumaça, e por tempestades e por furacões e por aberturas na terra para tragá-los, e todas essas coisas não são para cumprir as profecias de muitos dos santos profetas. Eis que vos digo sim, muitos testificaram essas coisas na vinda de Cristo, e foram mortos porque testificaram essas coisas. Tá certo? Então, como já foi falado, e inúmeras vezes foi falado nessas ponderações que nós fizemos desde o início do livro de Mórmon, muitas vezes os profetas falaram da vinda de Cristo, falaram das coisas que iriam acontecer, e tanto para os justos quanto para os injustos. Tá? Então, quando o profeta fala, nós precisamos prestar atenção no que ele está dizendo, nós precisamos procurar entender o que ele está dizendo, e com certeza, se nós procurarmos diligentemente saber o que ele está dizendo, o que significam essas coisas e o que nós devemos fazer, nós vamos receber essa orientação do Espírito Santo e nós vamos fazer e mudar a nossa vida para melhor. Tá? Então nós sempre precisamos fazer o que o profeta está dizendo para fazer, porque ele nunca vai dizer para fazer uma coisa que seja contrária aos mandamentos de Deus. E todos os profetas que tinham falado antes da vinda de Cristo, né, eles foram confirmados, as suas palavras foram confirmadas pelos fenômenos que aconteceram nesse período, tá? Nesse momento entre a morte e a ressurreição de Cristo. Certo? Então muitos muitos lamentaram, né, por causa de seus parentes que haviam sido mortos, né? Na verdade,
acredito que muitos ficaram surpresos, né? Por causa dessas mortes, talvez por causa das coisas ocultas que as pessoas faziam, né? De forma oculta cometiam iniquidade, de forma né, de forma aberta, talvez até pregavam a Cristo, né, falavam sobre o Evangelho, mas lá né, às escondidas cometiam iniquidade, e a morte dessas pessoas por causa, em função da morte e ressurreição de Cristo, né, a morte dessas pessoas surpreendeu aqueles justos, porque nem isso eles conseguiram saber, né? Então que nós possamos pensar como que está a nossa vida. Se Jesus Cristo resolvesse, se Ele quisesse aparecer, o que aconteceria conosco? Será que nós ficaríamos de pé diante dele ou seríamos destruídos? E se o Pai Celestial resolvesse nos chamar para junto dele, de que forma que nós nos apresentaríamos diante do Salvador? Será que nós poderíamos ficar de pé diante dele quando ele nos mandasse levantar? Será que ou nós seríamos destruídos? Não suportaríamos a sua presença? Qual é a nossa situação e o que nós precisamos fazer em relação a isso? Tá? No versículo 6, quantas vezes vos ajuntarei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração. Tá? Então é uma coisa que nós podemos fazer, né? Já é uma dica do que nós podemos fazer: nos arrepender e voltar ao Salvador Jesus Cristo com firme propósito de coração, quer dizer, com firmeza, com vontade. Tá? Então, essas breves ponderações sobre terceiro NEF, capítulo 10, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aconselho cada um a ler, ponderar, orar e aplicar em sua vida as inspirações do Espírito Santo. Desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos amanhã, então, 6h19, certo? Muito obrigado pela paciência. Quem puder compartilhar o vídeo, fico agradecido. Vai estar ajudando na obra missionária. Muito obrigado e bom dia.